Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornada na História. E galera, quando vocês veem a vinheta assim no início do vídeo, sem aquela introdução que ocorre, vocês sabem que vem algo diferente no canal. E galera, hoje nós vamos estar fazendo a análise de uma obra incrível, uma obra que inclusive eu já citei o autor aqui outras vezes. Hoje estaremos fazendo a análise da obra A Era dos Extremos, o breve século XX, de 1914 a 1991, do autor Eric Hobsbawm, exatamente. Hoje vamos estar dando uma analisada nesta obra, olhando o que ela apresenta e tudo mais, mas antes de começarmos, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você vai achar conteúdo de qualidade que vai ajudar você a compreender melhor a história e ainda vai fazer você embarcar para uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos, mitos e muito mais. É isso aí. Bom, galera, eu vou até me redimir, até porque no vídeo que eu fiz sobre história, que é um livro que eu fiz aqui do Eric Hobsbawm, que eu vou deixar até aqui no card, que eu fiz a análise daquele livro, eu falei que tinha já feito aqui no canal um vídeo sobre essa era, mas ao que parece foi na outra rede social no canal, que é inclusive o @historia.jornada, que eu cheguei a comentar do livro lá, mas eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, a galerinha do YouTube. E bom, galera, hoje nós vamos estar dando uma olhada nessa obra, que pra você que estuda história, pra você que está se graduando, pra você que gosta de história, eu super recomendo. E ó, eu li esse livro todo, tá? Quantos livros você já leu esse ano? Ok? Bom, deixa eu ler apenas uma prévia para que vocês conheçam bem essa obra, lembrando que esta obra aqui, ela faz parte daquela coleção que eu citei para vocês, a coleção das eras, que você tem a Era do Capital, a Era dos Extremos, que no caso é essa aqui, Era dos Impérios, Era das Revoluções, que tá tudo junto nessas obras e recomendo, porque a partir disso você vai ter uma visão prévia de quais eventos ocorreram nesses períodos e quais foram as influências que isso trouxe para a sociedade. Ok? Bom, deixa eu ler aqui uma sinopse rápida para entrarmos no conteúdo do livro. O século XX deixa um legado inegável de questões impasses. Para Eric Hobsbawm, o século foi breve e extremado. Sua história e suas possibilidades edificaram sobre catástrofes, incertezas e crises, decompondo o construído no longo do século XIX. Aqui, porém, o desafio não é tanto falar das perplexidades de hoje, mas mergulhar nos acontecimentos, ações e decisões que desde 1914 construíram o mundo dos anos 90. Um mundo onde passado e futuro parecem estar seccionados do presente. Somente Hobsbawm, com a concisão do historiador e a fina ironia de julgamento de quem viveu e pensou em compromisso com o período sobre o qual escreve, poderia enfrentar o desafio de compreender e explicar a articulação entre a primeira Sarajevo, os 40 anos de guerra mundial, crises econômicas e revoluções da primeira metade do século XX. E a última, Sarajevo, das guerras étnicas e separatistas, da precariedade dos sistemas políticos transnacionais e da reposição selvagem da desigualdade contemporânea. Hobsbawm divide a história no século XX em 3 eras. A primeira da catástrofe é marcada pelas duas grandes guerras, ou seja, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pelas ondas de revolução global em um sistema político e econômico da União Soviética, surgia como alternativa histórica para o capitalismo e pela virulência da crise econômica de 29. Também esse período dos fascismo e o descrédito da democracia liberais surgem como proposta mundial. A segunda são os anos dourados da década de 50 e 60, que em sua parte congelada vira a viabilização e a estabilização do capitalismo, responsável pela promoção de uma extraordinária expansão econômica e profunda transformações sociais entre 1970 e 1991. Ok? Bom, vamos lá? Deixa eu jogar aqui para vocês. Eu vou pegar essa parte 1, a Era da Catástrofe, aqui na página 29. Deixa eu colocar aqui para vocês terem uma ideia. E galera, é um livro que eu recomendo que você tenha, principalmente você que está estudando história, porque é interessante. Olha isso. Nós temos uma colocação aqui, eu vou logo pro texto aqui na página 30, que do restante é mais poesia, não sei se vocês vão notar isso, colocações interessantes. E bom, vamos lá. As luzes se apagam em toda a Europa, disse Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, observando as luzes de Whitehall na noite que a Grã-Bretanha e a Alemanha foram à guerra.
não voltaremos a vê-las acender-se em nosso tempo de vida. Em Viena, o grande satirista Karl Kraus preparava-se para documentar e denunciar essa guerra num extraordinário drama-reportagem a que deu o título de Os Últimos Dias da Humanidade. Ambos viam a Guerra Mundial como o fim do mundo e não foram os únicos. Olha a visão que o povo já estava tendo naquela época a respeito desta guerra que iria acontecer. Não foi o fim da humanidade. Embora houvesse momentos no curso dos 31 anos de conflito mundial, entre a declaração de guerra austríaca à Sérvia de 28 de julho de 1914, a rendição incondicional do Japão a 14 de agosto de 1945, 4 dias após a explosão da primeira bomba nuclear, em que o fim de considerar a proporção da raça humana não pareceu muito distante. Sem dúvida, houve momentos em que talvez isso fosse de esperar que o Deus ou os deuses que os humanos depois acreditavam ter criado o mundo e tudo que nele existe, estivesse arrependido de havê-lo feito. A humanidade sobreviveu, contudo, o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas da Guerra Mundial, quando suas colunas ruíram. Não há como compreender o breve século XX sem ela. Ele foi marcado pela guerra. Olha isso, o século XX, ou seja, você pega ali de 1900 até 1999, início ali, quase 2000, é marcado pela guerra. Vamos lá. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se acalavam e as bombas não explodiram. Sua história, e mais especificamente a história de uma era inicial de colapso e catástrofe, devem começar com a da Guerra Mundial de 31 anos. Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão impressionante que muitos, inclusive a geração dos pais deste historiador, ou pelo menos de seus membros centro-europeus, se recusaram a ver qualquer continuidade com o passado. Paz significava antes de 1914. Depois disso veio algo que não mais merecia esse nome. Era compreensível. Em 1914 não havia grande guerra, fazia um século. Quer dizer, uma guerra que envolvesse todas as grandes potências, ou mesmo a maioria delas, sendo que as grandes participantes do jogo internacional da época eram as 6 gigantes potências europeias: Grã-Bretanha, França, Rússia, Áustria-Hungria, Prússia, após 1871 ampliada para a Alemanha e depois unificada a Itália. Os Estados Unidos e o Japão. Houvera apenas uma breve guerra em que mais de 2 das grandes potências havia combatido, a Guerra da Crimeia, entre a Rússia de um lado e a Grã-Bretanha e a França do outro. Além disso, a maioria das guerras envolvendo grandes potências fora rápida. A maior delas não foi um conflito internacional, mas uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Media essa extensão da guerra em meses ou mesmo que uma guerra de 1866 entre a Prússia e a Áustria. Semanas entre 1871 e 1914, não houvera na Europa guerra alguma em que exércitos de grandes potências cruzassem alguma fronteira hostil, embora no Extremo Oriente o Japão tivesse combatido e vencido a Rússia em 1904 para 1905, apressando com isso a Revolução Russa. Não houvera em absoluto guerras mundiais. No século XVIII, a França e a Grã-Bretanha tinham combatido uma série de guerras cujos campos de batalha começavam na Índia, passavam pela Europa e chegavam à América do Norte cruzando os oceanos do mundo. Entre 1815 e 1914, nenhuma grande potência combateu outra fora de sua região imediata, embora expedições agressivas de potências imperiais ou candidatas a imperiais contra inimigos mais fracos no ultramar fossem, claro, comuns. A maioria dessas expedições resultava em lutas espetacularmente unilaterais, como as guerras dos Estados Unidos contra o México e a Espanha, e as várias campanhas para ampliar os impérios coloniais britânico e francês. Embora de vez em quando a história reagisse como quando os franceses tiveram de retirar-se do México na década de 1860, e os italianos da Etiópia em 1896. Com os Estados modernos munidos de arsenais cada vez mais cheios de uma tecnologia da morte tremendamente superior, mesmo seus adversários foram mais formidáveis. Só podiam esperar, na melhor das hipóteses, um adiantamento da retirada inevitável. Esses conflitos exóticos eram material para livros de aventura ou reportagem dos correspondentes de guerra, essas inovações de meados do século XX, mas que assunto de relevância direta para a maioria dos habitantes dos estados que os travavam e venciam. Tudo isso mudou em 1914. A Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes potências e, na verdade, todos os estados europeus, com exceção da Espanha, os Países Baixos, os 3 países da Escandinávia e a Suíça. E mais, tropas do ultramar foram muitas vezes, pela primeira vez, enviadas para lutar e operar fora de suas regiões. Canadenses lutaram na França,
australianos e neozelandeses forjaram a consciência nacional numa península do Egeu. Galípoli tornou-se um mito nacional. E mais importante, os Estados Unidos rejeitaram a advertência de George Washington quanto às complicações europeias e mandaram seus soldados para lá, determinando assim a forma da história do século XX. Indianos foram enviados para a Europa e o Oriente Médio. Batalhões de trabalhadores chineses vieram para o Ocidente. Africanos lutaram no exército francês. Embora a ação militar fora da Europa não fosse muito significativa, a não ser no Oriente Médio, a guerra naval foi mais uma vez global. A primeira batalha travou-se em 1914, ao largo das ilhas de Falkland, e as campanhas decisivas entre submarinos alemães e comboios aliados deram-se sobre e sob os mares do Atlântico Norte e do Médio. Quando nós paramos para analisar essa obra, eu sei que ficou até uma leitura extensiva, mas eu achei interessante, principalmente pelos pontos que Hobsbawm coloca, a análise e a marca que os conflitos que ocorreram nesse período, ou seja, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, deixaram na Europa. Até porque guerras e conflitos sempre ocorreram, isso é uma verdade. Você pode notar que no próprio século XIX, ainda na questão ali da unificação alemã, você vai ter a Guerra Franco-Prussiana. E nisto tudo, você vai ter o desenvolvimento das nações europeias conquistando territórios, e é claro, muitas dessas guerras vão ser motivadas por um sentimento de revanchismo. Ou seja, perdeu-se num conflito anterior e tudo literalmente fora explodir em um dos conflitos, como por exemplo, a França com a Alemanha, Primeira Guerra Mundial, explodiu e gerou aquele sentimento de revanchismo. Territórios que uma vez pertenciam a nações de outrora, agora estavam nas mãos de seus rivais. E na Segunda Guerra, nós vamos ter Hitler com um sentimento de revanchismo mediante a perca para as nações aliadas. É claro, o breve século XX nos mostra muita coisa e a influência que esses conflitos vão ter no futuro. Até porque de 1914 a 1991, muita coisa aconteceu. Você já parou para pensar que nesse destacar de mais ou menos de 70, quase 80 e poucos anos, você vai ter ali conflitos que marcaram gerações? E posso fazer uma pergunta? Você que nasceu ali por volta dos anos 90, exatamente, você que nasceu em 1990, você já parou para pensar que da Segunda Guerra Mundial, calculei comigo, você que nasceu em 1990, da Segunda Guerra Mundial até o seu nascimento, a distância é curta? Coloca aí nos comentários quanto tempo tem da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, até o dia do seu nascimento. Pode colocar aí, mas só vale para a galera que nasceu ali por volta dos anos 80 e também para a galera que nasceu nos anos 90. Recomendo que vocês tenham essa obra, porque vai mostrar muita coisa. Relatos de pessoas que viveram isso, relatos de pessoas que passaram por isso. E as influências que cada conflito teve sobre as nações naquele momento e as gerações que iriam surgir. Por isso, fique ligado naquilo que a Era dos Extremos nos apresenta e nos ensina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou até um vídeo grande de análise, ok? Eu prefiro comentar alguns pontos que são interessantes para que você conheça um pouco mais a respeito da Era dos Extremos, a análise que Hobsbawm vai trazer e vai nos colocar perante as situações que ocorreram. Lembrando que o autor ele viveu alguns desses eventos, ok? E galera, só aquele detalhe, já deixou o like, já se inscreveu pro canal? Olha, isso vai mostrar pro YouTube que você está gostando do conteúdo. Então se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho de se inscrever e também o sininho da notificação para quando sair vídeo novo, você possa receber de imediato. Tem uma galera que é inscrita no canal e não está acompanhando e também não está recebendo os vídeos. Olha só galera, vamos acompanhar o canal, que você encontra conteúdo de qualidade. Maravilha? Outra coisa, meu povo, nos segue nas nossas redes sociais, lá você também encontra conteúdo de qualidade, lá você consegue conversar comigo, lá a gente consegue bater um papo, tem as enquetes e tudo mais, e postagens únicas que você só encontra lá no Instagram de Jornada na História. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui, você continua estudando e correndo atrás de seus sonhos. Maravilha? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!